Que a gente possa, durante essa noite, aprender um pouco mais e também receber as energias que cada um precisa e sempre vem buscar, e aquele que busca, obterá. Então, fui convidado e agradeço bastante o convite para fazer a exposição. E o tema que foi escolhido aqui quase de última hora, uma palestra que eu já tinha, de O Homem de Bem, Grande Desafio. E tem tudo a ver com o texto que acabou de ser lido também, aquele ser cristão no final, ele também resume o que a gente vai falar hoje. Eu estruturei de uma forma de primeiro falar de coisas que dificultam a gente a chegar, né, nesse objetivo de purificação, de perfeição, e depois também as coisas que nos aproximam então desse estado, né, a forma da gente encarar a nossa vida vai dizer muito quão rápido a gente vai conseguir atingir os objetivos que a própria encarnação, né, ela se propõe. Então, espero que eu possa ser claro também para a gente poder fazer as reflexões. Para começar, então, retirado do Livro dos Espíritos, Perfeição Moral, então tudo vai ter a ver com esse ser de perfeito de Jesus. Tenha vontade de sentar. Que é o verdadeiro homem de bem e aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua mais completa pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou esta lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém teve de se queixar dele, enfim, se fez para os outros tudo aquilo que gostaria que os outros não fizessem. Uma definição também já bastante abrangente e clara, como sempre no Livro dos Espíritos. E a gente já vai olhar do nosso ponto de referência, que aqui eu acho que é sempre importante a gente não, né, falar de coisas muito belas, muito bonitas e ficar um pouco descolado da realidade. É difícil, aí você já está, né, exigindo de mim algo inalcançável no momento. Pode soar utópico, mas é o nosso destino. E qual é o raciocínio que deve advir disso? Que, se é o nosso destino, é o nosso caminho, a gente tem que rumar simplesmente nessa direção. Então, também quem já leu os livros de Kardec, mesmo os livros do Chico, fica muito claro isso de que o que diferencia, né, cada uma das almas ao longo desse processo, né, que cada uma vai ser o arquiteto da própria existência, né, vai passo a passo, através das suas escolhas, produzir o seu futuro, né, vivenciar esse passado, e a gente chegar nesse objetivo, né, de sermos perfeitos. E sabendo disso, então, né, caminhar, né, naquilo que a gente tem de possibilidade no dia a dia. Vou abordar várias outras coisas, né, então não vou avançar muito. Mas o espírito evolui, então, do alto ao arcanjo. E nesse caminho, muitos aprendizados são necessários, mas com o tempo a gente chega lá. Então, se a gente está evoluindo da simplicidade até, né, esse objetivo distante do arcanjo, então como chegar mais rápido? Porque todos se salvarão, disse Jesus. Né? Nenhuma ovelha vai se perder. Só que algumas vão levar muito mais tempo para chegar nessa felicidade, nessa iluminação. Até os budistas usam, né, um nome similar, que já está em outras doutrinas, porque, né, a própria vida nos expressa essa evolução, esse sentido, né, ao mais belo, ao mais complexo. E quando são elencadas as virtudes do homem de bem, podemos parecer distantes, mas como somos seres multimilenares e a reforma íntima demanda tempo, paciência e trabalho de longo curso. Nesse slide, o objetivo era também trazer essa questão de que é utópico, mas com paciência e um passinho de cada vez, a gente vai conseguir, então, acelerar esse processo, né? Conseguir viver de uma maneira mais equilibrada, mais rápido. E a gente está na Terra, então um planeta que, caso você já tenha estudado um pouco, ele ainda é um planeta de provas e expiações, em transição ali iniciada para um planeta de regeneração. Então os desafios daqui não serão simples, né? Não é apenas sorrir e dê bom dia, perdoa também aquele que te fere, ou seja resignado com uma dor muito grande que possa te abater. Então são tarefas realmente maiores do que aqueles que são esperados pelos espíritos que já não precisam mais, da dor para se desenvolver. Então,
não será fácil expressar todas as características de homem de bem. A gente fala homem de bem, mas é a forma de dizer, né? As mulheres de bem também. Tanto por ainda sermos imperfeitos, nós, quanto pelo ambiente inóspito que ainda existe no planeta. E um planeta de provas e expiação não teria a maioria dos seus habitantes como homens de bem. Então a gente vai interagir ao longo do nosso dia a dia com pessoas que estão ou no nosso nível, ou até mesmo em níveis ainda inferiores de compreensão. Por isso volta a ser tão importante a paciência. Outro desafio que ao mesmo tempo é bênção e ao mesmo tempo é dificuldade, é problemática, é a questão de que a gente está encarnado em um corpo físico, né? Um corpo biológico, evoluído nesses milhões de anos aqui no planeta Terra. Vocês vão ouvir essa palavra evoluído muitas vezes porque eu sou biólogo também, eu me apego um pouco a isso. Mas a gente então está nesses milhões de anos evoluindo para chegar, né, na iluminação, na nossa purificação como espíritos, mas a gente precisa do corpo físico, das encarnações, para poder tanto purificar, né, algumas questões de escolhas que a gente teve, por isso que a Terra também é de expiação, mas principalmente para desenvolver as potências de uma maneira mais, digamos, espontânea. Se a gente lembrasse, se fosse contínuo o processo, né, como que eu iria me dar com o meu filho se eu lembrasse que ele foi meu inimigo na vida passada? Então é importante que a gente tenha essas etapas novas, os laços, né, eles nunca se desfazem de amor, porque a gente sabe que na vida espiritual nada disso se perde, mas para a vida material a gente entra em diferentes posições, em diferentes configurações de família, de trabalho, para ser testado às vezes como chefe, às vezes como subordinado e assim por diante. E no corpo físico, né, que é essa máquina biológica que evolui esses milênios, toda essa experiência, por exemplo, de fuga ou luta, ainda está nos nossos, né, na nossa estrutura biológica. Então a gente libera hormônios, né, a gente libera substâncias que às vezes nos fazem ali no trânsito, alguém me xinga, eu quero reagir, eu quero ir lá brigar. E aí o raciocínio às vezes consegue se sobrepor a isso e dizer, por quê? Vou me contaminar com essa energia? Então a gente consegue vencer o corpo, né? A carne é fraca, como disse, pode até ter algum sentido de que realmente a gente está num corpo biológico, mas ninguém tem a dispensa de vencer, né, esse arrastamento a essas questões animais que ainda a gente tem. A gente está muito perto, se a gente for ver na escala da evolução do espírito, mais perto estamos do animal do que do anjo, do arcanjo. Então ainda precisamos, né, viver essa experiência. Então é natural os instintos de autodefesa, aquela irritação que se acumula, os pequenos aborrecimentos do dia a dia, a ansiedade que causa também a gente cometer erros, escolhas por não pensar com calma, mesmo a melancolia, a depressão, que também às vezes é um mecanismo biológico, mas que a gente precisa, né? Às vezes a gente escolheu lá no mundo espiritual antes de encarnar, vir num corpo que tem essa tendência, para que eu consiga esforçar, fazer com que o meu espírito, né, ele faça essa academia do bem, né, mesmo em condições adversas. Então, o corpo também é essa dádiva que dá essa oportunidade de luta, né, de vencer, né, essas coisas físicas, questões animais, como assim dizer. É muito importante cuidar do corpo, que é uma ferramenta maravilhosa, empréstimo de Deus. Então, a gente falou um pouco das limitações, mas a gente precisa ajudar para que ele faça bem a sua parte, né? A nossa ferramenta é uma grande dádiva. Então, se eu cuidar melhor, eu dormir, me alimentar bem, ter a meditação que consegue esvaziar um pouco, né? Controlar um pouco esse cavalo louco que é a mente, às vezes, tudo isso a gente consegue, então, começar a modular o nosso corpo a agir mais naquilo que eu quero, e não numa reação onde eu nem pensei, nem refleti. Mas é mais um fator para a gente levar em conta. E aí, dentre os fatores, então, que vão dificultar, como eu falei, que a gente vai falar no primeiro momento, né, é a falta de indulgência. Então, a gente retira também do Evangelho segundo o Espiritismo, e cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhe perdoas coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizessem o mesmo a vosso respeito.
A indulgência não é também caridade? E para mim, essa frase, nos dias de hoje, ela toma uma proporção assim, ainda maior. Porque a estrutura, né, de virtualização da humanidade, de redes sociais e tudo, facilita com que a gente receba muitas informações e julgue elas ali. Julgue as pessoas, seja um juiz demasiado severo com os outros, né, quando a gente precisa de tanta misericórdia divina dos nossos próprios erros. Né? Será que, né, a gente não está acabando escrevendo nossa própria condenação por ser tão severo com o outro, digamos assim? Lembrando que condenação nunca é aquela, né, do espírita eterna, uma chance só, errou, ou vai para um lado ou vai para o outro. A gente entende que isso não faz sentido racional, né, numa escala evolutiva. Então, hoje a gente precisa cuidar muito disso. E é um exercício, querendo ou não, diário. Porque eu consigo começar aquele processo de, meu Deus, essa pessoa é muito diferente de mim, ela torce para outro time, ela gosta de outro político. E aí a gente começa e fala, não, vou dar um passo para trás aqui, porque primeiro não faz nem sentido, né? Quem sou eu para ficar, né, colocando as pessoas em caixinhas, né, da minha cabeça aqui e ainda, né, esfregando a ferida, né? Eu fico irritado, porque eu vejo as notícias ruins e falo assim, não está perdido, né? Não tem jeito mesmo, não acabou, e eu não tenho mais aquele ânimo às vezes de fazer as coisas básicas na minha casa, né? As minhas relações ali estão incompletas porque eu estou sempre num nível de estresse mais alto do que preciso. Então, a primeira dica, o bem, a gente já sabe exatamente que é o oposto do fator que dificulta o avanço, que é exercitar então a indulgência. O apego, então, outra coisa que faz a gente entrar em meandros de, às vezes, vidas e vidas em busca de algo que não é para nós ou que não é neste momento. O apego nos faz nos prender, né? São como amarras. Então, o vosso apego aos bens terrenos, principalmente, é um dos mais fortes entraves ao vosso atentamento moral e espiritual. Mas pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desprender-vos dele. Então, quem já está num caminho de espiritualidade, buscando evoluir, tem que detectar ao longo do dia que coisas me fazem, né, às vezes deixar de olhar para o espiritual, ou para o sentido verdadeiro da vida, e que eu estou buscando, e às vezes eu fechei, né, igual o cavalo que eles colocam, eu esqueci o nome das vendas, que é só para olhar para frente, né? Andróides. Oh? Andróides. Os andróides. Andróides. E aí você fica então focado só naquele objetivo, sem ver que às vezes passou alguém precisando de ajuda, às vezes alguém da sua família demonstrou que está passando por algo difícil, você poderia ter visto no olhar e ir lá conversar e ajudar, mas não, porque eu preciso acumular, nem que seja para os meus filhos, né? Essa é uma desculpa muito comum também, né? Eu vou acumular para os meus filhos ter a melhor vida possível. Se a gente parar para pensar, o que é melhor vida? Né? Como espírita, pode ser que uma vida de sofrimento seja melhor para o espírito do que uma vida de abundância plena, sem necessidade de trabalho e de outras coisas. Então, podemos estar com um pensamento equivocado. Livramos, então, do apego às coisas que nos prendem muito. É um exercício também diário. A reclamação, né, que tem a ver também com outras coisas de julgamento, né, que a gente detecta algo que a gente não gosta pelos nossos critérios totalmente subjetivos e, após julgar, a gente vai falar para os outros. Né? Então, mas como é ruim isso? Olha como aquela pessoa faz aquelas coisas daquele jeito. E é algo que a gente costumeiramente faz, né? Às vezes o buscador ele percebe, né? Depois de fazer. Então ele fala mal, depois não precisava, né? Eu podia ter ficado quieto, né? Se é para sair alguma coisa da minha boca, que seja as coisas produtivas e boas, e não reforçar o que é ruim, a não ser que eu tenha uma posição em que eu preciso educar, por exemplo. Se eu sou pai, se eu sou mãe, eu preciso colocar isso para o meu filho. Se eu sou chefe, se eu sou juiz, né? Eu preciso expor isso porque é a minha função na sociedade. Mas todo mundo abraça funções que não são a dele, no sentido de reclamar do outro. E a própria palavra já traz algo, né? Que é reclamar, trazer de novo.
Né? Reclamação é uma ação, né, que a gente faz para trazer para nós e remoer aquilo que a gente está achando ruim. O que não parece muito inteligente quando a gente olha do ponto de vista espiritual. Então, aprendamos a evitar as reclamações para não agravar as dificuldades, procurando retificar algum erro, isso é importante. Vale mais o seu conhecimento do bem do que o seu conhecimento do mal. Como se melhora aquilo que tu está vendo errado ou problemático, é muito mais importante o seu conhecimento de solução do que de, nossa, eu sei todos os detalhes de como é ruim aquilo. Para a gente trocar, às vezes, o que eu investigo. Eu investigo o quão ruim é aquilo, ou quais seriam as soluções, e o que eu posso fazer. Estava no livro Respostas da Vida de André Luiz. Se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder o benefício da dificuldade. Agora falando da reclamação própria, né, que a gente também faz. Então, das coisas que acontecem com a gente, pô, mas está muito difícil, né, e ninguém me ajuda, ou, eu tenho essa dificuldade, isso nunca muda, nunca vou melhorar. Então, quando a gente tem essa reclamação, né, essa postura de se indignar com algo mesmo, que coloca aí, né, a gente quase que acusa Deus como injusto, né, se eu estou reclamando, é porque eu não aceito que aquilo precisava acontecer comigo. Se eu não aceito, quer dizer, então, que eu não tenho tanta fé assim mesmo, de que os desígnios de Deus são os mais inteligentes, até mesmo do que a gente consegue compreender. Então, é importante que a gente retire isso, né, e aceite mais. E aí também, cada slide da coisa ruim, a gente já consegue entender o que seria a coisa boa que a gente pode cultivar em nossa alma. Críticas também tem a ver, né, a mesma ideia, mas no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto também muito legal, que é: quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais, não praticais o que condenais, e que valeis mais que o culpado. A gente quer ir abaixar o outro, né? Ou subir abaixando, né? Quase que automático. Ó homens, quando passareis a julgar o vosso próprio coração, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem os vossos irmãos. Tem tanta coisa que a gente precisava estar avaliando da nossa postura na vida e que a gente prefere olhar para fora, porque é mais cômodo. E todo mundo aqui, se já fez, né, com sinceridade essa busca de autoconhecimento interior, já se pegou nesse ponto de, nossa, quando eu paro para fico em silêncio, né? Eu paro para olhar para mim mesmo, é até desconfortável. Eu não, realmente, é melhor eu vou me entreter com alguma coisa, vou assistir uma novela, esse negócio de meditar e ficar pensando, é muito complicado, mas é algo que facilita o processo de evolução. Indignação, também tudo relacionado com a tal da reclamação ali. Quando presenciamos ou notamos uma ação má, tendemos a sintonizar com a indignação. E esse sentimento pertence a faixas inferiores de sintonia. Outra coisa que quem é estudioso de si vai perceber que quando a gente conecta nessa sintonia, todo o resto vai funcionar mais ou menos naquela mesma linha, né, de informação. É como se eu entrasse no rádio, né, e o problema pior ainda é que depois que eu entrei e sintonizei, não é tão fácil assim sair da sintonia. Mesma coisa, então algo que te indigna, que te tira do sério, ele te tira por horas, né, às vezes. Então, a gente está escolhendo, né, sintonizar com uma energia de baixa vibração, que nos tira ânimo, tudo mais. Mais uma vez, se eu sou alguém que precisa tomar ações sobre as coisas que estão acontecendo, eu vou lá e tomo, eu não preciso nem me indignar com aquilo. Uma pessoa bem madura, ela pode ter a sua tarefa muito bem executada de educar e tudo mais, sem se estressar, sem se indignar, só sabendo isso não é legal, então eu vou fazer algo para que aquilo mude. E é razoável enfraquecer a própria vibração pelo erro dos outros? Já é tão difícil ter, né, essa postura equilibrada ao longo do dia, de chegar na cama para dormir não tão exausto e desanimado, né, e aí as escolhas podem estar nos prejudicando, né, de estar remoendo essas indignações. E, então, chegando no ponto que a gente já falou algumas vezes, do autoconhecimento como uma ferramenta importante, porque eu não vou detectar se aquilo tudo que eu passei eu estou fazendo,
se eu não olhar para mim, se eu não parar e fizer essa reflexão. Considerando que a evolução é um processo, importa saber, né, como nos observar, avaliar as nossas faltas para saber o melhor caminho para a melhora. Né, Santo Agostinho que falava que a oração dele, né, isso é muito belo e muito um exercício que a gente poderia fazer. Né? Sempre ele olhava, né, antes de dormir, o que eu fiz ao longo do dia. Ele revisita como foi o dia levemente. Hoje, eu vou fazer um adendo no final, mas eu vou terminar o raciocínio para não quebrar ele. Eu vou olhar minhas ações do dia e ver as coisas ruins que eu preciso melhorar. Se eu deixei de fazer algum bem, passou, eu tive a oportunidade, mas foi embora. E as coisas boas também, que eu estou aprendendo, que eu já consegui melhorar. Né? Só que eu dou a dica de, em vez de fazer isso na hora de dormir, fazer ao longo do dia. Porque é possível de dar uma insônia ali, você ficar preocupado. Então hoje, acho que agora, na modernidade, né, com tanta gente tendo insônia, é melhor deixar isso para um momento de manhã, por exemplo, se der, para fazer essa reflexão de ontem para eu fazer o dia de hoje melhor. Né? Não é muito recomendável ficar pensando nos problemas da vida antes de deitar a cabeça no travesseiro. Quando meditamos sobre os nossos atos, conseguimos perceber os padrões que nos afastam do equilíbrio. As más tendências, elas são ocultadas pelo orgulho. Então, principalmente, né, quem tem esse quase que um monstro, né, digamos, próprio, criado por si mesmo do orgulho, de autoimagem tão sobrevalorizada, ela não pode receber uma agulhada aqui que eu desmorono. Né? E aí, eu não vejo as coisas que todo mundo ao meu redor fala, nossa, olha como aquela pessoa é isso, aquilo, eu não vejo nada disso em mim. É algo, se você já percebeu que as pessoas te fazem críticas, né, que é bom observar, porque pode ser o melhor amigo, pode ser o inimigo que te demonstra, né, um ponto que você não estava vendo. E é preciso olhar então para dentro, mas sublinhar, sem se cobrar demais. Mais uma importância nos dias de hoje, assim, que é a gente tende a, quando começa esse processo evolutivo, querer dar passos maiores que as pernas. E quando o resultado não vem ou a gente cai, né, que é muito comum, a gente desanima, né? Não quero mais também, e tudo mais. Mas o processo ele é muito lento. Nós somos multimilenários e às vezes a gente, aquele hábito, por exemplo, vou dizer do orgulho de novo, né? A tendência de ser orgulhoso, eu cultivei ela por 200 vidas. Né? Como é que agora eu quero, em uma semana, ser uma pessoa humilde igual o Chico Xavier? Não é possível. Né? A questão é essa, na hora de ouvir uma crítica, em vez de reagir, por exemplo, respirar e falar, será, o que tem? Agradecer a pessoa e sair, né? Ou esse autoconhecimento, né, de meditar sobre si e falar, não, realmente, tem uma coisa ali. Pode ser que amanhã eu faça igual e faz parte. Né? O que eu preciso é estar sempre tentando ser um pouquinho melhor, né? E acompanhando isso. Uma das coisas que mais me faltou a palavra, mas que nos alegra nesse processo de evolução, é quando a gente olha para trás e fala, pô, 5 anos atrás eu teria reagido muito pior. Eu já feito uma cagada, eu teria... Desculpa a palavra, mas nesse sentido. Então é gratificante, essa é a palavra, você perceber esses passos. Então, é isso que nos alimenta nesse caminho de evolução. Características agora que nos impulsionam, né, a essa perfeição, a resignação. Então vai ser o oposto, né, da indignação, é você conseguir entender que aquilo que te ocorre não só está vindo de algum lugar, né, nada ocorre totalmente por acaso, né, não quer dizer que está tudo escrito, né, como vai acontecer exatamente, não, porque a nossa escolha pode mudar o rumo a qualquer momento daquilo que a gente faz, o livre-arbítrio, mas a gente consegue cultivar um entendimento de que, tá, precisa acontecer de alguma forma, aconteceu, tudo bem. Mas a gente consegue ir até além, que é, as coisas que costumam acontecer comigo, deve ter um motivo para elas se repetir. Né? Deve ter um tema, quem sabe é exatamente esse tema que eu escolhi quando eu vim reencarnar para trabalhar mais. Então, pô, de novo, a 15ª vez na minha vida que isso de ruim acontece comigo. Então, peraí, a vida está querendo me dizer algo. Porque o mundo, o universo é inteligente dessa forma. Essa é a beleza do universo que Deus nos criou. Ele faculta a nossa evolução, ele auxilia de todas as formas. Só que quem não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir,
não vai entender aquilo como um aviso, como uma escola, um aprendizado. Vai reclamar, vai reagir e leva-se muito mais tempo para evoluir. Então, resignação, né? A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. É sentimento de que está tudo bem, independente do que aconteça. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Pega aquilo e processa. E daí pode ser que não precise acontecer de novo. Olha que coisa boa. Se eu sou resignado a um certo ponto, eu vivi algo ruim e eu já aprendi o que eu precisava. Então, não vai voltar. Passei de fase, digamos assim, passei de ano na escola. Caridade moral, né? Depois vai ter a material, que também é importante, mas essa eu coloquei primeiro também, porque ela é mais difícil e mais significativa. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnado. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. Isso se a gente parar para pensar quantas vezes eu discuti com alguém, eu não precisava. Fica quieto e não faz sentido o que você está falando. E todo um desgaste não ocorreria por causa disso. Se a pessoa só quer falar. Né? Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa por uma boca habituada a caçoar. Outra coisa, que a gente às vezes entra, a gente mastiga aquilo, às vezes a gente não fala para a pessoa, às vezes a gente não fala, não briga, né? Mas fica remoendo aquilo. Né? Tem agora eu não lembro se o Sandro, alguém que falou uma vez, que é como colocar um potinho, uma coisa ruim, apodrecida, e de vez em quando abrir para cheirar ao longo do dia, que é relembrar daquilo ruim que te fizeram. Né? Você não tomou uma decisão e fica lá, nossa, mas eu devia ter reagido. E isso também não faz muito sentido. Nem reagir e nem ficar remoendo aquilo. É realmente deixar ir. Né? O ouvido é surdo para aquilo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade. Pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. E aqui ele está indo bem profundo, né? Na comunicação da irmã Rosália, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente não precisa nem ir tão fundo. A caridade moral no dia a dia a gente consegue exercitar ela centenas de vezes. Que é, às vezes um sorriso para alguém, né? um auxílio ali de conversa, uma palavra, estar aberto. A caridade moral é muito mais que isso também. Indulgência, então, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E lembra-se dessas palavras de Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Vale para os dias de hoje igualzinho. A gente fica dando pedrada para todo lado, não ouviu o que foi dito há 2000 anos atrás. E é sobre o homem de bem, né, esse capítulo. Então ele resume bem a palestra como um todo. Quem quiser ler, só ele já é um banho de conhecimentos e informações. Capítulo 17. Sede indulgentes, meus amigos, porque indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Então a gente já pode perceber isso. Quem é pai, eu sou recentemente, minha filha tem 1 ano e meio só, percebe que se você é duro demais, gera-se uma reação em vez de um aprendizado. Né? Há um equilíbrio ali de moderação, de como dizer as coisas, em que momento. Se eu fico repetindo para uma criança ou para um jovem 1000 vezes a mesma coisa, ele vai deixar de ouvir alguma hora. Então é bom também a gente ter essa indulgência no sentido de entender que faz parte do aprendizado cometer aqueles erros, fazer aquelas ações, e se eu entendo, eu não reajo mais com ódio daquilo que aconteceu. Caridade material, ela também, né, é muito auxiliar nesse processo. É um dos maiores antídotos à melancolia e à tristeza, e quando você se coloca disponível a ajudar alguém que está sofrendo até mais do que você, os teus problemas ficam no lugar correto, de não, tem coisas muito mais difíceis e eu estou indo lá ajudar. O exercício de ajudar o próximo é valioso na evolução do espírito, pois além de aprender a amar o próximo, plantamos sementes que frutificarão doces frutos em nossa caminhada. O que a gente vive hoje
é resultado do que a gente fez no passado. O que a gente vai viver no futuro está sendo semeado agora. Então, se eu quero uma vida mais agradável na minha próxima existência, se eu plantar, né, coisas boas, elas retornarão a mim, porque nenhum ato, né, fica livre no universo sem seu resultado, sem a sua reação, como a gente disse. Então, todo bom ato retorna para a gente. A caridade também é um preventivo, como eu já estava dizendo, para a melancolia com a vida, sendo a expressão maior de que buscamos ser cristãos, de fato. Né? Então, ver alguém em sofrimento e querer fazer com que aquilo não ocorra, né? Auxiliar de alguma forma. Compaixão é uma maneira maior que abarca todas essas habilidades, essas virtudes, né? É o atributo que nos aproxima de Deus, né? Que dá o sol para todo mundo, né? Para as plantas, para os animais, né? Tem até o alimento, né? Ele serve até os animais da natureza, então ele obviamente que serve a nós também. Nos faz compreender que toda maldade vem da ignorância e da dor. Então aqui é o motivo, a razão, né, que a gente pode tentar embutir na nossa mente de por que as pessoas são assim tão ruins, né, nesse mundo quando a gente olha. E em geral, né, vem ou da ignorância ou da dor, ou dos dois juntos. Então faz parte das almas serem muito infantis ainda. É o mesmo erro de uma criança que está lá e erra uma questão na prova. Se você perguntar para ela de física quântica na primeira série, é óbvio que ela vai errar. Então, em cada momento, seus aprendizados. Então, a ignorância e a dor fazem as pessoas transbordarem isso para fora. Então, é uma parte que a gente não precisa se afetar tanto. Porque estamos no mesmo barco, é um ignorante, né? Aquele que fez o mal. É difícil, às vezes, principalmente dependendo das coisas que foram causadas, né, aos outros, a gente vê com esse olhar. Mas é o olhar que Jesus olharia. Sempre que aconteceu isso durante o evangelho de alguém que todo mundo achava que tinha que ser apedrejado, matado, alguma coisa assim, ou que tem que estar fora do nosso grupo, ele fazia exatamente o oposto. Ele perdoava, ele dizia, ó, vai, não peques mais. Então, é para a gente exercitar exatamente este caminho. Com o tempo vamos aprendendo essa virtude que nos faz entender, perdoar e auxiliar. E é como uma academia mesmo. Vou exercitando, vou ficando mais compassivo. Né? A compaixão vai crescendo em mim. Orar aos que nos perseguem, que já comando para o final da palestra, consiste em amarmos os nossos inimigos. Como Jesus falou, né? Não quer dizer que eu vou amar mesmo, esse amor fraterno que a gente tem pelas pessoas próximas, mas eu oro para que eles consigam sair desse ciclo, porque cada mal que ele me faz é uma garantia de um mal que ele vai sofrer. Então, para todo mundo é triste ver alguém causando mal ao outro. Muito mais triste do que ver alguém sofrendo mal. Se você for ver no plano de vida do espírito, que é longo prazo, né, é muito. A pessoa que está sofrendo, ela está quitando. E quem está causando, está tirando o dinheiro lá a juros altos no banco. Então, orar para que não continue a perpetrar estes atos. Mostra a ele, deste modo, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Suportar essas batalhas com força, a fé, que seria então o maior escudo, né, digamos assim, para conseguir ir vivendo a vida tomando essas pancadas de todos os lados, né, e continuando indo para frente. Né. O desânimo e a revolta são as demonstrações de pouca fé que a gente falou lá no início. Se a gente confia em Deus, internalizamos que tudo tem um sentido de ser, que não há injustiça. Não há. E que todo mal que nos alcança é uma purificação das nossas faltas. Né? É uma quitação com o universo. Não quer necessariamente dizer que eu fiz a mesma coisa para o outro que está me fazendo, porque é mais uma economia do universo do que olho por olho, dente por dente. Jesus já disse, né? Eu já vim dizer que não é assim que funciona. Eu traí alguém, então eu vou ser traído. Né? Vai voltar a energia na mesma carga do que a gente criou. A gente vira pai daquilo que a gente faz, na forma de metáfora. Então, a fé nos faz entender que tudo está no seu lugar.
só é difícil, assim, bem complicada a vida na Terra, porque a Terra é um mundo primitivo quase, muito recém saído da fase animal, né, de homem das cavernas. Né? Então, né, quanto mais a gente olhar para trás, pior vai ser. Às vezes a gente tem uma visão um pouco idealizada do passado, mas o pessoal se matava por qualquer coisa. As famílias saíam em Roma no domingo para ir ver as pessoas serem comidas por leões em vez de assistir o futebol. Né? E era isso aí, voltava para casa com os filhos lá. Você viu que tirou o braço? Então, a gente está evoluindo. Mas o processo é bem lento, né? Porque tem que se elaborar tudo da alma, todas as potências. A perfeição ela não é parcial só. Tanto que a gente, independente de eu ser homem nessa vida, mulher, eu vou viver outras vidas no outro sexo. Né? E já vivi, porque eu preciso aprender as duas polaridades da vida de alguma forma. Tanto que eles dizem, né, que o espírito não tem sexo, nesse sentido de que o Jesus ou os espíritos já purificados, eles têm as duas potências plenamente desenvolvidas em seu ser, as femininas e as masculinas. Não sede perfeitos. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar na Terra. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então, a gente às vezes se questiona, né, por que Cristo, com toda a sua capacidade, não sentou e escreveu os evangelhos? Não escreveu alguma coisa para a gente? Nada, ele não deixou uma tabletinha escrita. Ele só viveu tudo. Os exemplos do que eu preciso passar para vocês. E falou, né, para os seus apóstolos e tudo mais. Então, ele ia vivendo isso, e essa é a gente fala, no nosso modelo e guia, porque ele mostrou na prática. Ó, esse aqui é o caminho. Não é fácil, tem um monte de coisa que eu não tenho como dizer agora, né, ele falou, vocês vão aprender com o tempo. O Espiritismo, né, a doutrina e todas as revelações que vão vindo depois, só agora que a gente está com capacidade para entender melhor. E ainda virão outras coisas. Aqui eu coloquei se sobrasse tempo, mas acho que a gente já está no horário, então que façamos da vida uma caminhada rumo à iluminação e à felicidade, dando valor àquilo que é eterno e colocando a real importância nas coisas materiais e as dificuldades. Obrigado pela atenção.